Oi, tudo bem? Quero contar pra vocês algo que aconteceu aqui em casa uns 2 meses atrás, mais ou menos, talvez quase 3 já, porque o tempo passa rápido demais. E o Ezequiel, nosso filho mais velho, de 6 anos, ele estava sentado no sofá e desequilibrou para trás, caiu, bateu a cabeça no móvel e fez um corte bem feio. Josué foi ajudar ele a levantar, meu esposo, e viu que tinha muito sangue, olhou a ferida e viu que era grande. E disse: a gente vai precisar ir para o hospital, tem que fechar. E aí começou, todo o desespero, Ezequiel chorar muito, com medo, não queria. A gente muito assustado, aquele sangue todo saindo, estancando a cabeça. E nosso filho menorzinho, Jonas, de 2 anos, aqui na sala, no meio de tudo. A gente não sabia direito o que fazer. Enfim, tivemos que ir para o hospital. Fomos para Novo Hamburgo, chegamos lá, Ezequiel foi atendido. Até chegar lá a gente foi conversando com ele, acalmando. Tive que ir segurando a cabeça para o sangue não ficar vertendo ali, E até chegar lá ele já estava bem mais calmo. Aí ele foi atendido, limparam a ferida, avaliaram, viram que tinha que fechar mesmo. Mas lá ele não precisou dar pontos, eles usaram uma cola especial para fechar. Fecharam, tudo certinho, fomos para casa e levou em torno de uns 15 dias para a cola começar a soltar, aonde a cicatriz já estava sendo formada ali, fechando bem a ferida. Não teve infecção porque foi bem limpinha. A gente cuidou, ele teve que ficar sem pular, sem correr por alguns dias, teve que se controlar para aquela ferida fechar bem e se tornar uma cicatriz. E hoje é uma cicatriz ali, na cabeça. Dias atrás, agora, voltando da casa de uma das avós, era um sábado e me remeteu a memória aquela noite, no dia do tombo. E aí eu falei para Ezequiel, eu disse: filho, tu lembra que foi um sábado como esse que tu caiu lá em casa? Nossa, foi tão ruim, Aquela noite tu caiu, machucou, sangrou, a gente ficou nervoso. E eu falando isso para ele, ele disse para mim: não, mãe, eu não achei que foi ruim. Eu achei que foi bom. Eu disse: como assim, meu filho? Como foi bom? E ele disse: ai, mãe, foi bom porque tu e meu pai cuidaram de mim. E eu tava com muito medo, e aí eu consegui ir pro hospital, não chorei na hora que elas fecharam, eu venci meu medo, ele quis dizer isso, e eu tenho uma cicatriz para mostrar para os meus filhos quando eu for adulto. E aí eu fiquei refletindo de que, como para ele aquela noite, aquela ferida se tornou algo tão positivo. E comecei a refletir a respeito de cicatrizes e marcas. E entendi que ele naquele momento ele estava valorizando as marcas que aquele momento deixou e não a ferida que causou aquela cicatriz. E aí eu já comecei uma reflexão muito interessante. Comecei a pesquisar a respeito da diferença entre cicatriz e marca. E a cicatriz é quando a nossa pele ela se refaz de machucados causados por acidentes, doenças ou cirurgias. Elas fazem parte do processo de cura. Então a cicatriz ela faz parte do processo de cura. Para ter uma cicatriz, a ferida passou por uma cura. O que é marca? A marca é o ato ou efeito de marcar. É um traço, um sinal, uma impressão deixada por algo ou por alguém. A cicatriz se forma a partir de um dano de dor, de feridas provocadas pelo abandono. E aqui eu quero falar de cicatrizes no coração, na alma, nas emoções. As cicatrizes da alma e das emoções, elas acontecem por causa de abandonos, humilhação, inveja, solidão injusta e indesejada. Agora, olhando para a criança, às vezes, essas cicatrizes que vão se formando na nossa vida, coisas que nós trouxemos da nossa infância até a nossa vida adulta, cicatrizes que nós, sem querer, às vezes valorizamos, foram causadas por dores.
E eu fiquei refletindo o que eu tenho trazido na minha vida e reproduzido muitas vezes nos meus filhos como cicatrizes que foram formadas lá na minha infância. As cicatrizes não deixam de ser marcas também, porém são marcas que lembram uma dor que nós não desejamos. Então são marcas da nossa vida de coisas indesejadas, coisas que nós não queríamos ter vivido, são as coisas que não são boas e que muitas vezes, talvez nós não percebendo, nós acabamos refletindo na vida dos nossos filhos. Então eu quero começar uma reflexão aqui com você, o que você trouxe da sua infância até aqui, que talvez pessoas que passaram na sua vida deixaram. Cicatrizes ou marcas? Eu acredito que todos nós temos uma coisa ou outra, marcas ou cicatrizes. Mas depende de como nós valorizamos essas marcas. As marcas são aquelas que nós desejamos mostrar com orgulho muitas vezes, tanto na pele como na memória, porque as marcas nos fazem lembrar de momentos de amor, de afeto, crescimento, amadurecimento e conquistas, entre outras coisas. Então, o que nós temos trazido ao longo da nossa vida, que pessoas, pais, avós, professores, amigos deixaram? Cicatrizes ou marcas? Tem coisas que você prefere esconder, não mostrar, você acha feio? Ou tem coisas que você valoriza, que sabe que aquilo te construiu? E fiquei pensando naquele dia que, além da ferida e da cicatriz que se formou através dela, a gente deixou marcas na vida do Eze, de carinho, de afeto, de amor, de paciência, de empatia. E por isso que ele sente saudade até daquele dia do tombo, porque ficaram ali marcas. E eu quero fechar esse momento com um texto de João 20, a partir do versículo 24, que fala: Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram então os outros discípulos: Vimos o Senhor, Tomé. Mas ele respondeu: Se eu não vir nas suas mãos a marca dos pregos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão ao seu lado, de modo algum acreditarei. Passado 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os discípulos e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: Paz esteja convosco. E logo disse a Tomé: Põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e ponha no meu lado. Não seja incrédulo, mas crente. Respondeu Tomé: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: Porque me viste e creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Então eu quero fechar essa palavra dizendo que Jesus, quando ressuscitou, ele teve um corpo renovado, vestes novas, limpas, porém as marcas nas suas mãos e do seu lado permaneceram. Porque as marcas são aquilo que lembra o nosso trajeto e a nossa história, a nossa jornada. Que nós possamos construir marcas nos nossos filhos e mesmo as cicatrizes de dor, que elas sejam transformadas em momentos de amor, de afeto, de carinho e de conquista. Que o Senhor nos dê graça e sabedoria para valorizarmos mais as marcas do que as cicatrizes. Deus nos abençoe.